Fala pessoal, meu nome é Estevam, sou fotógrafo há 10 anos e hoje eu estou aqui em um museu para falar um pouquinho sobre a história da fotografia, sobre como começou essa arte tão amada no mundo. Muito mais que um hobby, a fotografia se tornou assunto sério e uma profissão muito conceituada. Se você quer entender um pouquinho mais sobre a arte da fotografia, a história da fotografia, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito das curiosidades e da história da fotografia que nós vamos contar aqui hoje. É importante dizer que a fotografia passou por vários processos. A primeira fotografia que se tem registro foi feita na França em 1826 por Joseph Niepce. Entretanto, há quem afirme que sua história teve início muitos séculos antes desse registro, com as experiências feitas por alquimistas na antiguidade. E olha só uma curiosidade. A primeira fotografia ela demorou 8 horas para ser tirada. Imagina só, ficar ali 8 horas no processo da fotografia, tirando a fotografia, é muito tempo, né? Visto que hoje em dia nós temos as tecnologias, o celular, que você faz a foto em segundos, em milésimos, a foto já está pronta. Niepce inventou a primeira fotografia, o processo fotográfico, mas ele não inventou a primeira câmera. A primeira câmera, quem inventou foi Louis Daguerre, também francês, em 1839. Mas foi apenas por volta de 1888 que a nova arte ganhou popularidade, com o surgimento da marca Kodak, que atua no ramo da fotografia até os dias atuais. A Kodak foi criada pelo inventor do filme fotográfico George Eastman, que revolucionou a fotografia ao desenvolver uma máquina que podia ser transportada, ou seja, a primeira câmera portátil. E mais uma curiosidade. Em 1900 foi inventada a maior câmera do mundo. Ela tinha 4 metros de comprimento, tinha o peso aí de uma caminhonete, né? Cerca de 1,5 toneladas. E ela só servia para tirar um tipo de foto. Com ela você só conseguia fazer fotos de trem. Ela foi feita, inventada por um construtor de trens que ele queria fotografar o seu produto, no caso os vagões de trem. Ele queria pegar esses vagões de forma inteira, né? o trem inteiro. E ela foi inventada somente para isso, ela não tinha outra função, somente para fotografar trens. E ela custou milhões de dólares na época. Seguindo pela história da fotografia, chegamos ao Brasil. A primeira foto tirada no Brasil, em território brasileiro, foi feita em 1840 por um francês que estava de passagem pelo Brasil. Ele desembarcou do navio e numa praça do Rio de Janeiro ele tirou o seu daguerreótipo, que era o nome dado à câmera, né? E fez uma foto ali daquela praça. Na ocasião, um jovem de então 15 anos viu aquela cena e ficou fascinado pelo que estava acontecendo ali, né? Ele nunca tinha visto uma câmera fotográfica, até então era algo muito novo no mundo, quanto mais no Brasil. Ele viu aquela cena daquele turista francês tirando aquele equipamento e tirando aquela foto e ele ficou fascinado por aquilo. E aí então nós tivemos o nosso primeiro fotógrafo brasileiro. E uma curiosidade, sabe quem é ele? Sim, o nosso primeiro fotógrafo brasileiro é nada mais, nada menos que Dom Pedro II.
Ele era aquele jovem de 15 anos que viu o turista fazendo a primeira foto no Brasil. Isso foi em 1840 e em 1848 Dom Pedro trouxe a primeira câmera fotográfica para o Brasil, se tornando então o primeiro fotógrafo brasileiro. Portanto, Dom Pedro II é o nosso primeiro fotógrafo brasileiro. E seguindo pela história da fotografia no Brasil, nós chegamos a Marc Ferrez. Marc Ferrez foi o primeiro fotógrafo profissional do Brasil. Ele foi o primeiro fotógrafo a ganhar dinheiro com fotografia. Ele foi o primeiro fotógrafo profissional do Brasil. Seu trabalho e seu acervo é rico em imagens históricas, fotografando as fazendas dos grandes barões de café, e se especializou nas fotos dos escravizados nas fazendas. Marc Ferrez possuiu um trabalho imensurável. E no vídeo a seguir a gente pode acompanhar um pouquinho do que foi a história da fotografia por meio das lentes de Marc Ferrez, retratando a escravidão no Brasil. Acompanhe um pouquinho o trabalho realizado pelo historiador Paulo Vitor, que mostra um pouquinho dessas fotos do fotógrafo Marc Ferrez feitas no Brasil neste período tão importante. Nesse acervo, né, somam mais de 5.500 imagens, tem mais de 4.000 negativos originais de vidro. Então, desde então, o IMS, né, passou a organizar aí um trabalho de recuperação, pesquisa, onde eles mostram mais detalhes aí sobre esse acervo aí fantástico que se tem. E interessante também falar que ele foi o único profissional de fotografia que recebeu o título de fotógrafo da Marinha Imperial, que foi em 1880. Um cara ímpar por todos esses motivos, né? Em 1885, por exemplo, ele viajou a Paris para algumas reuniões, participações lá que ele teria. E na volta, em 7 de março, ele é agraciado com o título de Cavaleiro da Ordem do Rosa pelo próprio imperador. Então, era uma pessoa próxima do Império, uma pessoa que tinha um papel importante na época. E essas fazendas, essas fotografias de fazendas, na verdade, ela tem um detalhe por trás que muitas vezes passa até despercebido. Mas dado o momento em que foram feitas essas fotografias, você percebe que essas fotografias foram montadas. Você vê que os escravizados, geralmente todos eles estão olhando para a foto. Não é uma foto normal do cotidiano da fazenda. É uma foto que foi produzida daquela forma. E tem historiadores, né, que tem uma versão disso, de que foram fotos encomendadas, né, pelos próprios barões, pela classe elítica do café, que era riquíssima na época, e eles queriam, através dessas fotografias, mostrar para as pessoas, né, olha, não é bem assim, eles são bem tratados. Então você não vê nessas fotos de Marc aquelas algemas, né, aqueles aparelhos de tortura giramundo. Você vê sim
eles na lida do campo, trabalhando, ou no terreiro de café. Você vê sim eles na atividade de trabalho, porém você não consegue ver esses outros detalhes sórdidos da época da escravidão, que é toda essa parte de tortura e tal. E um detalhe também, você consegue ver, né, as fotos, por mais que eles quisessem fazer uma montagem ali, passar algo que na prática não era bem assim, a gente consegue ver pelo olhar das pessoas, né, pelo olhar triste das pessoas, os pés descalços, a gente consegue um pouco traduzir o que aquelas pessoas estavam passando ali. Então, na verdade, não era esse mar de rosas plantado por essas fotografias. Mas o trabalho não deixa de perder um valor histórico e nem de ser grande. A gente ter acesso hoje a essas imagens e de muita qualidade, você percebe que são imagens de qualidade. Você vê, olha, você consegue ver muitas fotos, até a definição ali do olhar das pessoas. Então era, para a época, pensa, um material de muita qualidade ele conseguir umas imagens dessas. E um produto riquíssimo, né, umas fotografias mesmo, um legado histórico aí que a gente consegue ver até esses terreiros de café, até essa produção, como é que era, aquele plantio, né, do café também, que eles relatavam, né, que eles plantavam o café numa posição contrária ao que é plantado hoje em dia, né. Então você vê mulheres trabalhando, você vê crianças trabalhando, e isso dado uma época, talvez aí 1885, 1887, bem próximo ali do período da Lei Áurea, né, em 1888. Aqui nessa imagem é muito interessante você já ver lá no alto da colina a Casa Grande, bem grande, imponente, a Alameda de Palmeiras Imperiais, e embaixo esse terreiro de café enorme, com os escravizados trabalhando, né? Essas fazendas geralmente tinham 200, 300, 400, eu já vi fazendas com 2.800 escravizados. Eram crianças, mulheres, adultos. Trabalhavam cerca de 14 horas por dia, às vezes mais, né? Às vezes mais de 14 horas por dia, comiam pouco, e já vi estudos, né? Já vi pesquisas sobre o tema falando que eles não viviam muito, tinham uma vida curta porque era de muito trabalho, pouca alimentação, suscetível, né, a doenças, os maus tratos que tinham, e isso resultava na má qualidade de vida, saúde ruim. Então, infelizmente, um período triste, que se a gente fizer uma análise aí bem próximo da nossa realidade hoje, né, não está muito distante. 130 anos é perto, né? Imaginar que isso se passou nesse período, né? Aí você vê detalhes aí dos terreiros de café, a forma que eles deixavam o café para secagem do grão, né? Alguns eles esparramavam, né? Passavam um rodo, uma espécie de um rodo para lá e para cá, outros deixavam amontoados. E você vê aí nessas fotografias o rosto triste deles, né? Você vê ali o semblante, as roupas rasgadas, né? Sujas, crianças, mulheres segurando aí essas peneiras. Você consegue ver alguns homens que estão calçados, né? Provavelmente na época tinha lá os que tomavam conta, né? Os capatazes da fazenda. Com certeza eles estavam ali no meio das pessoas, né? Principalmente nessas fotografias ali. Você percebe um ou outro calçado. Nessa foto mesmo você vê aí
mulheres, crianças com as bacias na cabeça, né? Os homens, todo mundo descalço, e mulheres segurando o bebê de colo. Você olhar o semblante, todos olhando para a fotografia, né? Que é aquilo que eu expliquei para vocês. Aquela fotografia bem montada mesmo. E você vê ali um homem já de chapéu, mais bem vestido, calçado. Provavelmente era o capitão do mato aí, né? É o capataz da fazenda ali, que tomava conta dos escravizados, né? Mais uma fotografia, você vê eles em outro ambiente da lida. E você vê aí mulheres, adultos, de uma maneira aí posando para foto. E da mesma forma à esquerda você vê no final um homem bem vestido, com um relógio de bolso, calçado. E aí você vê do lado desse senhor aí um homem também um pouco mais bem vestido, calçado, segurando umas chaves na mão. Provavelmente o capataz e o lado do seu senhor, né? Pelas fotos você consegue ter ideia da grandeza que era na época dos barões do café. A grandeza, a riqueza que se tinha. Um escravizado era de um valor altíssimo, né? Era muito caro comprar um escravo antigamente. E tinham fazendas com centenas, né, de escravos. Então você vê a riqueza que eles tinham, justamente por conta dessa mão de obra barata e a possibilidade desse plantio. E se faziam muitas coisas nas propriedades, porque durante um longo período do ano não se tinha a atividade principal, que era o plantio do café. Porque a colheita é uma vez por ano, depois que você faz o plantio você vai colher daí 5 anos apenas. Então, por vezes, tinham propriedades que tinham mão de obra disponível em alguns momentos do ano, por conta dessa rotina que é a forma que acontece o manejo do café. E eles aproveitavam nesse período para poder fazer esses muros de pedra que você vê por aí, né? No sul chamam de taipas, né? Mas em outras regiões tem também, e são conhecidos como muros de pedra. Você vê muita mão de obra e os caras iam inventando coisa para fazer. E aí você vê esses casarões enormes, esses pátios de pedra, que muitas vezes são esculpidas à mão, né? Na sua grande maioria, escadarias feitas em pedra, barragens. Nessas fazendas você vê cada coisa enorme, de uma grandeza, e aí você vê que foi com mão de obra escravizada, né? E trocado por um prato de comida, uma acomodação, e mesmo assim tudo de forma bem rústica, bem ruim, né? Então, por essas fotos aí você vê como é que era manual a colheita do café e a quantidade de homens que se tinha. Então eles conseguiam, né, uma produção enorme aí, e esse café era premiado fora do Brasil muitas vezes. E pelas fotos do Mark a gente consegue ter uma ideia de como que era, como é que funcionava isso, né? Claro que de uma forma rasa, porque sem dúvida nenhuma que isso aí antigamente a coisa era muito pior. Nessa foto, por exemplo, você vê o plantio do café feito no sentido de comprido do morro, né, de cima para baixo. Isso aí é uma técnica que não se usa mais hoje em dia, porque isso aí prejudica muito o solo, né? Aí você tem uma ideia bem real de como é que tá vendo? Dá essas carreiras que eles faziam esse plantio de forma estratégica, porque o barão de longas distâncias ele conseguia ver o escravizado trabalhando lá nas colheitas de café, no plantio, assim por diante, justamente por esses corredores, né? E se fosse no sentido da horizontal, não fosse na vertical, atrapalharia essa visão. Então aí você tem uma foto com o terreiro de café, e é o que eu falei anteriormente, né? Você consegue ver no olhar a tristeza ali estampada, os pés descalços,
de uma época mesmo muito triste, né? Essas fotos aí, pessoal, a gente consegue ter uma ideia do famoso quadrilátero funcional, né? Que era o casarão, o terreiro de café, as senzalas em volta, a tulha. A gente consegue ver aí como é que funcionava aí, porque tá aí o patrimônio preservado nessa época, então a gente consegue pelas fotografias ver ainda a arquitetura intacta do período, diferente de hoje, que muitas senzalas já foram demolidas. Você não vê mais essa estrutura em muitas fazendas, na grande maioria das fazendas você não tem mais a estrutura original, isso é muito raro, né? São raras exceções aí pelo Brasil que a gente encontra isso. E por essas fotografias a gente consegue ter muito bem essa ideia. Você vê as palmeiras imperiais, aquela alameda já na época, né? E você vê os equipamentos que utilizavam, as carroças que usavam, como que funcionava. E hoje você às vezes chega numa fazenda, você vê isso aí lá abandonado, largado, com roda quebrada, às vezes aquelas peças no canto. E aqui nessas fotografias você consegue ver elas na sua originalidade, né? Na sua atividade, no seu pleno funcionamento ali. E esse lado é muito bacana, né? De você ver a história acontecendo ali através das fotografias do Marc, né? E Marc Ferrez, isso aí foi realmente muito bacana ter sido preservado, e hoje a gente está tendo acesso aí de ver e entender um pouco mais da história, desse passado aí, que tem sim, né, as manchas, mas que mesmo assim fazem parte da nossa história, né? Aí dentro você vê nesse galpão, na tulha, né, uma área de beneficiamento, então você vê aí já, né, os equipamentos tudo de madeira, impressionante, né? Recente eu fui na fazenda Restauração em Queluz, vi muitos desses equipamentos lá em funcionamento, o proprietário está colocando para funcionar. São raras as fazendas que a gente vê isso, né? E vê ainda funcionando, então é muito bacana, né? Eu sou suspeito para falar, mas eu gosto muito, e essas fotos me dão essa sensação, né? Um pouco mais de entendimento aí dessa época.
E é neste ponto que iremos nos aprofundar um pouco mais na fotografia. Muitos foram os pioneiros que pesquisaram como fixar uma imagem no papel. E isso tornou-se moda até então, na metade do século XIX. As famílias que possuíam mais dinheiro procuravam profissionais para registrar momentos únicos. No entanto, um detalhe peculiar se mostra ser um padrão em todas as imagens: ninguém está sorrindo. E esta época, na metade do século XIX, ela ficou conhecida como uma época curiosa. Ela ficou conhecida como uma época em que as pessoas não sorriam. Mas isso tem um motivo muito peculiar por trás dessa observação que fizeram nesta época. Hoje, somos acostumados a ver fotos de pessoas fazendo poses inusitadas, esboçando sorrisos e fazendo gestos espontâneos em diversas situações do cotidiano. Isso se dá principalmente pela facilidade e praticidade com a qual essas imagens podem ser capturadas. No fim do século XIX e ao longo do século XX, as dificuldades eram maiores, e a razão por trás das fotografias com pessoas sérias é o tempo de exposição. Quem se sujeitava a ser fotografado precisava ficar em uma posição imóvel por vários minutos. Logo, era mais prático fazer uma pose mais natural do que segurar um sorriso espontâneo. Os equipamentos antigos exigiam um longo tempo para que a foto capturada fosse revelada. Se o fotografado se mexesse, a foto ficaria embaçada. Em alguns casos, o fotógrafo colocava até mesmo suportes para manter o modelo no lugar certo. Tirar fotografias no século XIX, no século XX, era algo muito caro e trabalhoso. Então, não eram todas as pessoas que conseguiam fazer uma fotografia, tirar uma fotografia da sua família, um retrato seu. Isso era das classes sociais mais altas. Porém, como era algo caro e trabalhoso, ela se tornou um momento único. Então as famílias deixavam para fazer fotografias em momentos extremamente únicos e especiais ou pitorescos da vida. E é aqui que nasce a fotografia pós-mortem. Considerado um pouco macabro nos dias de hoje, a fotografia pós-mortem se tornou algo comum e necessário nos séculos XIX e XX. Durante o século XIX, chegar à idade adulta não era uma tarefa fácil. O período ficou marcado por uma grande quantidade de mortes, com epidemias como o tifo e a cólera. O luto se tornou parte do cotidiano. Em uma fase que a expectativa de vida era muito baixa, o óbito recorrente já não era um tabu. Uma tradição sinistra surgiu por um pedido da rainha Vitória, após a morte de seu marido, príncipe Albert. Triste com a partida do amado, a monarca requisitou que o homem fosse fotografado depois de morto, para que o episódio permanecesse para ela como uma lembrança. A partir disso, o ato se tornou comum. Em uma tentativa de eternizar a imagem daqueles que já se foram, os mortos eram fotografados junto com seus parentes que ainda estavam vivos. Porém, para parecer que o falecido ainda estava vivo, eram colocadas estruturas de madeira e metal feitas especialmente para o momento. O corpo do morto era meticulosamente posicionado em pé ou sentado, para que simulasse gestos e a aparência de uma pessoa viva. Os parentes ativos se misturavam com aqueles que já haviam entrado em óbito. Era comum que famílias inteiras se reunissem para essa ocasião, mesmo que a vida ali já não existisse por completo. A taxa de mortalidade era ainda maior na infância, por isso, a maioria das fotos pós-mortem acontecia nessa fase. Muitas vezes,
Os pais fotografaram os filhos já mortos. Graças a isso, as imagens de crianças foram as mais comuns. Por diversas vezes, a fotografia de um parente morto foi a única capturada em toda a sua vida. Isso acontecia justamente porque as fotos convencionais eram consideradas um bem luxuoso, enquanto as fotos após a morte eram consideradas necessárias, ou seja, as fotos em vida eram extremamente caras e custosas e somente a classe mais alta tinha acesso a essas fotografias. Porém, na fotografia pós-mortem, a maioria das classes sociais tinham acesso a esse tipo de fotografia. Na era vitoriana, as famílias tinham o costume de acreditar que manter a imagem de seu parente falecido era algo importante. A crença que cercava essa circunstância dizia que isso facilitava a alma do morto a viver eternamente. Por isso, muitos fotógrafos profissionais se especializaram nesse ramo específico, vendo ali uma oportunidade de emprego.
Para muitas famílias, era a primeira chance de tirar uma foto conjunta e, ao mesmo tempo, a última de ter uma lembrança de um ente querido. Porém, dois fatores iriam extinguir essa prática um tanto quanto estranha, no mínimo, né? Primeiro, a qualidade dos serviços de saúde melhorou e aumentou a expectativa de vida da população, em especial a infantil. E o surgimento da fotografia instantânea permitiu que pessoas tirassem fotos uma das outras em vida. O que basicamente derrubou a demanda pelos retratos de morte. Hoje, eles são apenas um lembrete de nossa mortalidade.
E por fim, chegamos à modernidade. Entre 1980 e 1990, a maioria das empresas passou a trabalhar em métodos para capturar uma imagem eletronicamente. Em vez da imagem capturada ser transmitida para o filme, essas câmeras usam suas lentes para direcionar essa luz para um sensor digital. Através de uma descarga elétrica concedida na hora do disparo da fotografia, a imagem então é traduzida para uma mídia digital. Esse processo, por ser muito mais tecnológico, permitiu captarmos fotografias muito mais condizentes com a realidade, com cores mais vívidas e qualidade absurdamente mais elevada. Com o surgimento dos celulares com câmeras digitais, a fotografia passou a ser parte integrante das nossas vidas. Nós temos a fotografia no nosso dia a dia, às vezes quase que imperceptível, de tão fácil o nosso acesso à fotografia hoje em dia. Aquilo que tínhamos antes, que era algo trabalhoso, às vezes custoso e muito difícil das famílias terem acesso, hoje é algo tão simples, está na palma da nossa mão. Como vimos, a fotografia passou por importantes processos de evolução até os dias atuais, e ela continuará evoluindo. À medida em que novas tecnologias surgem, ela continuará acompanhando essa evolução. Ou seja, a fotografia, ela sempre está em constante evolução. Ela não para, ela sempre evolui. E o fotógrafo, ele precisa acompanhar essa evolução. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse breve resumo que fizemos sobre a história da fotografia, os seus processos, a sua evolução, as suas curiosidades, por que não? Eu fico muito feliz de passar um pouquinho do meu conhecimento, da história da fotografia. E se vocês ficaram até agora, é porque vocês amam a fotografia, amam o universo fotográfico e essa arte maravilhosa que está em constante evolução. Um grande abraço e até a próxima.